Quero agradecer muito aos colegas aí que já entregaram suas atividades, as atividades do relato de implementação e do portfólio. Mais tarde, já nessa semana, já vamos começar a deixar as notas de vocês lá na nossa página, né? Já para ir fechando, então, beleza, com chave de ouro, a nossa jornada, né? Então, hoje, pessoal, a gente tem a segunda reunião sobre o SAEB. Nós tivemos essa reunião lá no início, logo depois do acolhimento, né, no início da jornada, e hoje, na nona reunião, a gente volta a esse assunto, que é muito importante, por conta justamente do SAEB, que vai ocorrer nesse ano letivo, né? Então, o título da nossa reunião hoje é o SAEB e a recomposição da aprendizagem, caminhos percorridos, né? É a reunião 9 de pensamento computacional da primeira série, jornada 2 de 2025. E esse assunto de recomposição de aprendizagem é muito presente aí no nosso dia a dia, né, do estado do Paraná. Tenho certeza que os colegas devem estar aí às voltas com isso nas suas escolas, tentando acertar o máximo possível junto com os seus colegas professores, o pessoal da equipe pedagógica, a direção, sobre essa questão da recomposição de aprendizagem que vibrou aí durante esse ano inteiro, fez parte ainda, né, faz parte do nosso dia a dia e, pelo jeito, vai ficar aí num momento, vai fazer parte, né, do nosso dia a dia nas escolas, né? Então, agradeço aos colegas que já estão com suas câmeras abertas, né, conforme me solicita o manual do cursista. Muito obrigado aos queridos aí, o Elano, João e Miguel, muito obrigado. Hoje nós temos como objetivo os seguintes itens. Professor Elano, boa tarde. Você poderia ler para nós, então, os objetivos da reunião de hoje, professor? Reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e o alcance dos objetivos de recomposição das aprendizagens. Inspirar-se em práticas de colegas para aprimorar seus próprios processos de planejamento e execução de atividades. Valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Muito obrigado, professor. Então, vejam que a gente, com o passar dos anos, nós temos tido, assim, um chamamento para visualizar melhor toda essa questão da recomposição de aprendizagem. Já vimos, aí já teve vários termos diferentes para isso, né? Desde recuperação até o não tão saudoso, perdão, correção de fluxuidade. Não sei se os colegas chegaram a pegar isso em algum momento nas carreiras de vocês, tomara que não, né? Porque foi assim um momento bem complexo, para dizer o mínimo, para os professores, né? Essa questão de tentar acertar a faixa etária do aluno com a série ano no qual ele estava, né? Foi um momento assim bem difícil, e depois aí veio toda a evolução da questão da recuperação de estudos. Pois não, professor Miguel, diga lá. Professor, essa parte aí do ajuste das turmas, né, eu estou sofrendo com bastante turma. Então, eu trabalho com os primeiros anos e eles fizeram uma provinha lá, né? Eles foram muito mal, inclusive, nas provas, e o sistema redirecionou para uma nota boa. Eu tenho uma turma que tem 16 reclassificados e nas demais fica entre 8 e 10. Então, eu já tenho cerca de uns 30 alunos reclassificados nos primeiros anos. Já é uma E turma. como que está sendo isso na prática, professor Miguel? Horrível. Os alunos, eles não sabem o básico de português e matemática, né? E no acompanhamento, assim, com uma matéria que é totalmente tecnológica, eles não conseguem digitar, eles não conseguem abrir, eles não sabem o login deles, né? É daquele pessoal que vive esquecendo as senhas do Arroba Escola, que tem que ficar buscando toda semana. Vejo que a médio e longo prazo, o que o Miguel diz, nos traz uma perspectiva um pouco sombria com relação à questão da estruturação cognitiva desses alunos para os conteúdos, os inputs futuros que esses alunos hão de receber, né? Ou pelo menos tentar receber aí de acordo com a nossa prática, né? Como é que está sendo essa realidade para você, professor João Paulo? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tá saindo minha voz aí? Alô? Oi? Tá saindo minha voz? Está um pouquinho baixinho, mas estamos conseguindo te ouvir, João. Aqui a gente tem esse mesmo problema.
muitos alunos foram afetados um pouco pela época da pandemia, né? E a gente nota hoje em dia também uma dificuldade deles assimilarem o conteúdo e, como é que eu posso dizer? Tipo, eles não querem nada com nada. Eles veem essa matéria e dizem, nossa, isso aí, por que eu vou usar isso aí para minha vida, sabe? É bem complicado de fazer eles entender que eles precisam aprender o máximo que eles conseguirem, né? Porque isso é uma profissão. E eu estou tendo bastante dificuldade em trabalhar com essa matéria com eles. Compreendo, João. É bem palpável isso e, na realidade, qualquer colega, né? Imagino que não seja diferente para ti aí também na tua escola, Elano. Boa tarde. Oi, boa tarde. A questão da recomposição, eu acho que é válida, né? Mas, assim, precisa ter um planejamento bem bacana, não da forma, acho que como veio aí para o Estado, parece que os professores têm que se adaptar, aí são diferentes disciplinas em conjunto, acaba dificultando. O que o Miguel comentou ali de correção, né, ali das turmas, eu vejo os alunos, a prova eu não vejo muito efetiva, né? A gente geralmente faz na correria, professor, faz lá a prova de primeiro ano, a gente pega ali meio que de cada trimestre, os alunos tiram uma média, e eu acho que talvez seja até, assim, um estímulo para eles levarem do jeito que der, como acontece às vezes com o próprio Se Liga também, né? E hoje o Se Liga está um pouquinho mais amarrado, está um pouquinho melhor, mas é um processo aí. Tem muito aluno levando ainda no oba-oba e é difícil a gente fazer eles levarem a sério, né? Então, infelizmente, tem acontecido isso. Entendo. Na minha realidade... Oi, boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Na minha realidade, que é a realidade de educação de jovens e adultos, isso é um pouco mais volátil, um pouco mais fluido do que na realidade de uma escola regular. Veja só, o nosso aluno ele passa com a gente ali um bloco, né? Que a gente mais ou menos ali um semestre, e de verdade a gente busca, na maior parte das vezes, que ele entenda em primeiro lugar aquilo que a gente está tentando repassar para ele, porque é isso que a gente enxerga. Muitas vezes eles vêm sem essa capacidade de cognição, de entender aquilo que se fala para eles minimamente. Né? Então, nesse sentido aí, querida, nesse sentido é que a gente vê que está precisando ainda a gente fazer alguns ajustes, a ideia é muito boa, há uma regularização, uma tentativa muito boa de organização de tudo isso, mas é importante a gente não perder de vista esses egressos da pandemia, né? Que até a pandemia a gente vinha numa toada ainda muito voltada para a parte clássica daquilo que a gente fazia há muito tempo. Então, com a pandemia, houve ali uma mudança, uma mudança brusca de direção, no sentido de aumentar a capacidade desses alunos, principalmente à distância. E, nesse sentido, quando nós voltamos para o nosso dia a dia da escola, após ali aqueles anos de pandemia e de isolamento, houve um efeito, assim, bem dramático nesse sentido. O que há, então, que eu imagino, que, agora dando aqui a minha opinião, né, todos falaram um pouco, eu estou falando um pouquinho também, é que deve-se ter agora a gente fazer uma retomada de todo esse planejamento, por assim dizer, ver os efeitos, né? A gente gosta muito de analisar números ultimamente na administração do ensino público, e isso é muito importante, essas estatísticas, esses números são muito importantes, e a partir disso, a partir desses resultados, fazer algumas retomadas de direção, algumas retomadas de roteiro, de caminho, para que isso seja cada vez mais efetivo, né? A gente tem visto essa opinião de vocês, é uma opinião muito geral, a gente vê isso nos colegas, né? Mas vamos em frente aqui, vamos conversar um pouquinho mais para o SEB, que esse assunto é muito interessante, muito importante para todos nós. Então, a nossa agenda de hoje, queridos, é um acolhimento, a importância de planejar 10 minutos, o mapa de conexões 15 minutos, nossa experiência e planejar para transformar mais 15 minutos,
e o compartilhamento 40 minutos. Então, viram que a palavra planejar aparece aí várias vezes na nossa agenda de hoje, né? Vamos lá. Acolhimento. O planejamento, gente, é a base de qualquer ação eficaz, especialmente na recomposição de aprendizagem. Pensando nas atividades que vocês realizaram no início da jornada, qual palavra melhor resume, a importância de planejar essas ações em sua escola? Compartilhe no chat. Sua perspectiva é fundamental para enriquecer a nossa discussão. Coloca aí no chat, então, o que você, pensando nas atividades que vocês realizaram no início da jornada, qual palavra melhor resume a importância de planejar essas ações na sua escola? Numa palavra. Pensa, veja aí o que você acha. Vou dar um tempinho para vocês. Tá? Ok, o professor Elano já contribuiu ali. Vamos lá, gente. Professor Elano, professor João Paulo colocou ali, professora Cláudia. Então, o professor Elano colocou o que remete ele, né, nessa... Deixa eu só fechar aqui uma coisinha aqui, gente. Tá? Então, né, o planejamento é a base de qualquer ação eficaz, especialmente a recomposição do aprendizagem. Pensando nas atividades que vocês realizaram no início da jornada, qual palavra melhor resume a importância de planejar essas ações em sua escola? Então, aqui, professor Elano colocou diferenças. O que remete a você, professor Elano, a palavra diferenças no planejamento, então, da recomposição de aprendizagem? Então, eu acredito que da mesma forma que no nosso grupo de formadores tem diferentes disciplinas, diferenças de habilidades, diferenças de... alguns têm mais facilidade, outros menos. Com os alunos também acontece isso, né? A gente vai trabalhar com eles ali. Alguns vão fazer assim, pronto, está feito, professor. Outros vão demorar um tempo a mais. E eu acho que isso tudo aí remete às outras palavras também, né? A gente tem que saber se organizar, saber planejar por conta dessas diferenças. Verdade, verdade. E ser muito cuidadoso também nos estímulos que a gente proporciona, né? Propicia para eles. Justamente por isso, por conta dessa diferença, dessa disparidade de conhecimentos, né? A gente precisa também desse cuidado, Elano. Muito boa essa questão das diferenças, de lembrar das diferenças, né? Muito interessante. Obrigado, professor Elano, pela sua contribuição. Já o professor João Paulo buscou organização, né, professor João Paulo? Organização é importante em tudo, né, professor? Exatamente, né? A gente tem que ter um planejamento buscando um objetivo. Então, eu acho que a organização, você tem que saber administrar o tempo ali que é necessário, né? Uhum. Administrar os recursos e também se preparar para algum imprevisto, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Você precisa planejar tudo, né? Principalmente na educação, na escola, a gente vê cada dia que passa a importância de planejar. Essa coisa da intuição, ela fica por conta daqueles momentos que a gente tem na sala de aula com os alunos, mas naqueles momentos onde a gente pode fazer uma mudança de rumo, tirar uma metodologia ativa e substituir por outra, mudar o ambiente da sala de aula, mudar a conformação da sala de aula em si, isso tudo é questão de momento. No entanto, a gente precisa chegar lá com isso mais ou menos idealizado para a gente ter um objetivo importante dentro dessa ação, né, de produção do conhecimento.
E isso nos traz muita segurança no trabalho que a gente desenvolve. Não é mesmo, professora Cláudia? Segurança é tudo, né? Sim, eu pensei assim, quando você prepara, a gente vai seguro, né? Uma sensação até prazerosa, porque você... Agora, quando você não está preparado, você fica com medo, e se surge um imprevisto? E se perguntar isso? Então, realmente, assim, a segurança que eu quis dizer, assim, o professor se sente seguro, né? Isso aí, eu acho que faz também muita diferença, eu penso. Certo. E a segurança, gente, olha, tinha uma banda antigamente, lá dos anos 80, que tinha uma música, vocês não vão lembrar disso, vocês são muito jovens, mas era uma música que dizia assim: você precisa de alguém que te dê segurança, porque senão você dança. Era uma música, tocava nos bailes, nos bailinhos, nossa, como a gente dançava essas coisas aí, essas músicas dos anos 80. Tem muita gente que fala assim que os anos 80 foram anos perdidos aí no Brasil, né? Engenheiros do Hawaii, né, Elane? Verdade. Obrigado aí pelo apoio, eu não lembrava. Mas é isso mesmo. E os anos 80 foi uma era perdida, uma década perdida, que nada, cara. A gente teve o rock nacional, assim, no mais puro nível, assim, de tudo, né? Emoção, amor, revolta, nossa, via tudo junto, né? Era muito interessante, baseado em um rock estrangeiro assim de primeira qualidade, né? Então, Engenheiros foi assim um ápice da poesia roqueira nacional. Então, eles traziam essa música aí. Sem segurança, a gente dança, né? Muito importante. Muito obrigado pela contribuição de todos aí nesse momento, né? Nessa reflexão que a gente fez agora para começar os nossos trabalhos. A importância de planejar, gente. O planejamento é a chave para transformar desafios em conquistas, garantindo que cada estudante recomponha a sua aprendizagem. Mapear defasagens, personalizar as intervenções, focar nas habilidades essenciais e acompanhar as ações desenvolvidas. Vejam, pessoal, que quando nós começamos na nossa carreira ou intencionamos ser professores, a gente pensou sempre que nós agiríamos com uma turma de alunos, um grupo de alunos. E eu venho de uma geração em que esse grupo de alunos ele era entendido como um coletivo, uma entidade, né? Coletivo de alunos, era assim que estava nos livros de antigamente, né? E a gente sempre buscou basear o nosso trabalho, o nosso planejamento, nessa visão, numa visão do coletivo. Então, tudo que você fizesse funcionaria automaticamente para esse coletivo como se fosse uma massa de bolo, é só bater, botar no forno que a coisa, o calor por si só ia fazer o bolo. A gente sabe já desde sempre que não é bem assim. Apesar de todas aquelas estratégias antigas de educação baseadas na produção industrial, aquelas coisas bem ultrapassadas, né? A gente já sabe que isso não funciona e que, de verdade, cada aluno tem uma necessidade, tem uma especificidade no seu grupo, naquele grupo no qual ele está inserido. Por isso mesmo, a introdução de diferentes estratégias educacionais, metodologias ativas, recursos tecnológicos, salas de aula aí virando de verdade um grande onde você coloca os alunos ali à sua volta, vai debater com eles, vai conversar sobre o tema abordado, porque a educação clássica já foi, né? Aquela educação que imitava a produção industrial, né, que é uma carteira atrás da outra, um aluno atrás do outro, o professor falando, os alunos entendendo, sabe lá Deus como aquilo que o professor fala, e então todos sairiam da escola técnicos em cálculo integral, diferencial,
que eu falo nessa matéria o tempo todo, porque foi o meu trauma na infância, na adolescência, né? Foi início da fase adulta, essa coisa de cálculo, diferenciação, que deve ter colegas aí que gostam bastante, mas para mim foi traumático. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o coletivo, ele tem individualidades, ele tem especificidades, porque são pessoas, né? Agora, como acertar o trabalho que você faz no coletivo, sempre respeitando cada uma das pessoas que fazem parte desse coletivo? É aí a grande, assim, a grande virada, o grande termo em que a gente precisa se concentrar para ter uma maior efetividade no trabalho. Nesse sentido, é de se pensar, né, até onde a gente consegue, de forma unitária, de forma humana, como professor, atingir o máximo de alunos possível nesse processo, e quando que é necessário realmente a gente ter um planejamento melhor das nossas estratégias, das nossas ações, dentro dos recursos que são possíveis para nós, não é verdade? Mapa de conexões, compartilhando saberes e impactos. Durante a reunião 2 dessa jornada, fomos convidados a registrar nossas iniciativas de engajamento no percurso de ações para o SAEB. Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação? Bom, isso aqui, gente, tem a ver com a reunião 2 que nós tivemos lá no início da nossa jornada. Então, a gente trabalhou, nós fizemos assim uma espécie de treinamento ou elucubração, assim, na questão dessas propostas, né? Como que a gente poderia encaminhá-las, como que a gente poderia iniciar iniciativas de engajamento, realizar essas iniciativas de engajamento, né? Principalmente agora nesse período do SAEB. Eu imagino que as escolas de vocês tenham tido aí alguns momentos de planejamento nesse sentido, posso ter certeza, não posso imaginar, tenho certeza que as escolas trabalharam nesse sentido. E o que podem me dizer das ações realizadas visando o SAEB? Algum exemplo, alguma coisa que deu certo? Como é que foi trabalhado isso na tua escola? Como é que isso se desenvolveu por lá? Professora Cláudia, vamos começar pela nossa querida professora aqui, elegante representante das professoras aí no nosso grupo. Pois não, professora Cláudia? Como é que foi aí? Como é que foram as ações na tua escola nesse sentido? Assim, eu não tenho muito o que falar, professor, até porque eu não estou assim, não estou com esse componente, né? Mas, assim, o pouco que eu estou ali e vejo, às vezes exposta no grupo, bastante as aulas, né? Assim, diferente. Por exemplo, português, eles fazem debates, né? Fazem bastante debates, e com cartazes. Agora não lembro o nome, com aquela letrinha A, B, C, assim, sabe? Faz bastante. Tem naquela de matemática, esses dias eles postaram lá, me esqueci. Aula invertida, sabe? Sempre está tendo, assim, aula invertida. Então, assim, tá bem empenhado, sabe? O pessoal, assim, Imagino. Bastante empenhado mesmo. Eu sei que no dia da formação, né? Depois do recesso, a diretora reuniu separadamente, né? Só os professores de 9º e 3º. Então, e me parece que agora vai ser dividir até as turmas, sabe? Para realmente o professor se dedicar mais e realmente, assim, atingir o objetivo, sabe? As nossas pedagogas, diretoras, assim, vários cartazes na sala dos professores para atingir a meta. Deixa eu lembrar o nome lá. Não é metodologia, taxonomia? Me ajuda aí, professor. Taxonomia.
Isto também, assim, trabalhando bastante isso daí. Então, assim, tem Uhum. bastante coisa, mas, assim, isso aqui eu vejo aqui, vejo no grupo que eles postam, né? Certo. Mas, Maravilha. assim, tá bem empenhado. Não sei, eu acho que se eu tivesse, assim, teria mais coisas para dizer, sabe? Certo. Como eu estou lá no 6º e no 7º e 1º ano, então, assim, eu só vejo Certo. mais as fotos. Uhum. Certo, Cláudia. Assim, o que dá para denotar com tudo isso que você trabalhou, você falou, é que isso valeu para todos os componentes curriculares, e não só o pensamento computacional. Você falou de língua portuguesa, você falou das ações da equipe pedagógica. Muito legal essa mobilização que você participou na sua escola e tem participado, e tenho certeza que a coisa continua andando nesse caminho. Muito bacana. Porque quando a gente coloca todo o coletivo da escola nesse esforço, com certeza os resultados vêm, né? A gente fazendo esse esforço, como você descreveu tão bem aí, é um trabalho que vai pesar positivamente para todos os componentes curriculares. Muito obrigado, professora Cláudia, pelas suas contribuições. E na sua escola, professor João Paulo, como é que foi a estratégia aí para o SAEB? Como é que o pessoal se preparou e está fazendo? Como é que está o esquema aí, professor? Então, aqui é o mesmo caso da professora, né, que eu não tenho esses componentes, mas a diretora analisou bastante lá as tabelas que eles têm, né, dos Uhum. resultados das provas deles, e conseguiram identificar ali onde eles tinham mais dificuldade, né? Então, eles elaboraram um plano para a gente tentar melhorar, né, essas notas deles. Então, foi feito um trabalho onde, tipo assim, a gente poderia sugerir atividades que estimulassem essa dificuldade que eles têm, sabe? Para Certo. tentar melhorar. Também teve sala de aula invertida, foi feito bastante. Até eu tentei utilizar com os 8º anos, mas eu acho que não funciona muito bem. Uhum. Mas é válido, né? Toda tentativa é válida. Beleza, maravilha. Muito bom, professor. Qualquer tentativa é válida e, de fato, quando a gente pensa assim no coletivo dentro da escola, a coisa, tudo bem, em alguns momentos nós não vamos ter o sucesso completo, porque a gente está lidando com gente, né, pessoal? Então, a gente, como eu estava descrevendo como era a educação ali no tempo que eu comecei lá no final dos anos 80, ali não, no final dos anos, meados dos anos 80, meu Deus do céu, faz muito, faz muito tempo, e a gente pensava sempre, falava coletivo de alunos, que o coletivo de alunos e tudo, e o que a gente denota, que a gente percebe, é que, de fato, as escolas de João e de Cláudia pensaram realmente nas individualidades, nas especificidades, se não de cada aluno, pelo menos de cada turma, suas características, né? Foi assim contigo também lá, professor Elano? Opa! Então, no colégio, eu atuo em 2 colégios, né? Ah, tá. Isso, em um dos colégios que eu tenho pensamento computacional, eu vou falar sobre desse especificamente, né, que já que é a disciplina, ali as pedagogas fizeram momentos para nos dar retorno do que tinha e tal, e foi Uhum. trabalhado em cima dos descritores de menores acertos. Certo. Então, foram selecionados todos os descritores, e aí, objetivo, cada professor tinha que adotar um descritor como objetivo para a gente tentar solucionar. Então, tinha que analisar, passar naquela reunião com as pedagogas, de que forma queria trabalhar de uma maneira diferenciada, uma metodologia ativa, uma metodologia que conseguisse abordar as diferenças ali, como a gente comentou, usar o mesmo termo, né? Certo. E aí a gente trabalhou na minha disciplina, eu consegui fazer algumas coisas mais aplicadas, né? Trabalhei algumas coisas fugindo um pouco do próprio RCO, para tentar seguir ali os descritores de menores acertos. Até Uhum. uma das turmas que eu trabalho, eu fiz uma prática baseada em problemas, né? E aí Opa! foi bem legal, bem jóia. Os alunos, assim, eles falaram. Só que daí eu acabei precisando trocar de aula com outro professor, Certo. porque daí ele estava se sentindo um pouco. Não estava gostando de ter a disciplina de programação e eu estava com matemática, resolução de Uhum. problemas.
E aí eu fiz baseado em questões de física e tal, e aí ele falou, não, vamos trocar, que dele é da matemática, eu da física, e a gente invertia. Mas aí os alunos não gostaram, eles gostaram dessa prática que eu tinha feito com eles, né, da resolução de problemas. A gente fez bem problemas reais mesmo, foi bem legal, bem bacana, e conseguimos abordar os descritores ali de menores acertos, né? Maravilha, que legal, que legal. Então, esse entrosamento que ocorre nas escolas é único, gente. A gente não vê, vejam só o que eu vou falar agora aqui, na questão de corporatividade. A gente não vê, na maior parte do tempo, uma competição que vá ser prejudicial para todos dentro de um grupo de professores na escola. Você tem, assim, diferentes momentos de tratamento, de relação, enfim, mas na maior parte do tempo, um professor ajuda o outro, um professor contribui com o outro. O professor vê, como no caso de Elano, que viu ali a facilidade que tinha num outro tema e houve uma troca com um professor, com um colega, e a coisa andou. É isso que eu acho muito legal no grupo de professores, quando tem esse funcionamento, né, que extrapola a questão puramente profissional e vai até para uma questão de uma parte até de coleguismo, né? De companheirismo, de saber que o colega pode também ter esse auxílio no ano que vem, juntos de novo, aí rever a situação e por aí vai. Isso acontece muito comigo aqui na minha escola, né? Eu posso dizer, uma escola de EJA, a gente tem essa pegada o tempo todo, os colegas se ajudando, os colegas colaborando entre si, né, e procurando aí ter essa força. Inclusive, isso demonstra para os alunos uma forma assim de segurança, dá para eles, demonstra para eles segurança, para os professor tal, conversa com o outro e eles fazem esse acerto entre eles e a coisa funciona. Isso repassa altamente positivo, de forma altamente positiva para os alunos, gente. É muito interessante isso. Obrigado pelas contribuições aí, colegas. Tenho certeza que a coisa tem andado muito legal aí para vocês. Que bacana, que bom. Então, agora, vamos compartilhar as nossas experiências e fortalecer o entendimento de que um bom planejamento desenvolve o aprendizado do estudante. Por isso, vamos construir juntos um mapa que celebra nossas experiências e o impacto dessas ações nas nossas escolas. Deixa eu ver como é que está isso aqui no nosso roteiro, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu fazer um ESC aqui. Slide com... Tá. Material de apoio. Está aqui. Deixa eu ver. É um Padlet. Que legal, que legal. Então, olha só. Para preencher o mapa do Paraná com nossas ações de sucesso, siga esse caminho. Clique no link disponibilizado pelo seu formador. Opa, esse sou eu. Via chat. Compartilhará via chat. No canto inferior direito, clique em mais. Depois, deixa eu aumentar até para vocês verem melhor, né? Olha aí. Está aqui as explicações de como a gente vai trabalhar nesse Padlet, tá? Para preencher o mapa do Paraná, com nossas ações de sucesso, siga esse caminho. Clique no link disponibilizado, né? Vou passar o link para vocês, que eu vou compartilhar pelo chat. No canto inferior direito, clique em mais. Na opção Escolha o local, escreva o nome da sua escola ou da sua cidade. Ao localizar sua escola, clique no nome dela. No espaço Escreva algo fantástico, descreva a ação bem-sucedida em prol da recomposição das aprendizagens que você gostaria de compartilhar com toda a rede. E clique em publicar e pronto, tá? Então, deixa eu passar aqui agora para vocês o link, né, do material. Deixa eu voltar aqui no nosso roteiro bem rapidinho e pegar o link aqui. Peraí. Só um minutinho. Tá aqui. Deixa eu copiar. Tá.
Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Não, não é o tutorial que eu quero. Só um minutinho, pessoal. Está difícil de catar esse link aqui do Padlet. Espera aí. Ué, cadê o Padlet, gente? Era para estar aqui. Link do tutorial, tá. Agora cadê o Padlet? Ué, gente, cadê o link do Padlet? O link do Padlet não veio, será? Deixa eu ver aqui. Nossa experiência. Não, peraí. Material de apoio, tutorial. Ué. Gente, veio tutorial, mas não veio o link do Padlet. Ai, ai. Essa foi boa, peraí. Deixa eu procurar de novo aqui, porque, né? Vai que, né? Não, não é esse planejamento. Deixa eu descer aqui de novo. Mapa de conexões, slide de animação. Depois compartilhe o link do tutorial. Impactou positivamente. Atenção formando proposta, tal, tal, tal. Compartilha, tal, tal. Mostramos bom planejamento, tal, tal, tal. Colaborativo. Link do Pladet para interação. Ah, peraí. Acho que achei. Está aqui, ó. Está difícil de pegar aqui, porque ele está bem no meiozinho. Ah, danadinho. Deixa eu copiar primeiro. Tá. Agora eu vou abrir. Consegui! Vou botar o link, o chat aí para vocês, gente. Ó, tá aí o link do chat do Padlet, tá? Quando vocês clicarem aí nesse link, vocês vão ver isso aqui, ó. Tá? Então, voltando lá no tutorial, né? Ele está abrindo aqui enquanto ele está abrindo. Vamos lá, ó. Clique no link disponibilizado pelo seu formador, ele compartilhará via chat. No canto inferior direito, clique em mais. Depois você vai na opção escolha um local, você vai escrever o nome da sua escola ou da sua cidade. Ao localizar a sua escola, clique no nome dela. No espaço, escreva algo fantástico, descreva a ação bem-sucedida em prol da recomposição de aprendizagem, que você gostaria de compartilhar com toda a rede. E clique em publicar. Pronto, tá bom? Então, estamos aqui no Padlet, né? Só que ele não... Deixa eu voltar aqui, deixa eu recarregar, né? Ele está meio lentinho. Mapa de conexões. Clique no link disponível. Tá. Então vamos lá, vamos no mais. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Veja se vocês conseguem fazer também. Cliquei no mais. Ué. Tá meio lentinho esse meu Padlet aqui, gente. Já recarreguei ele algumas vezes. Será que tem que se inscrever? Tem que acessar? Ah, bom, tem aqui, ó, acho que apareceu aqui agora. Tá bem lentinho assim, porque... Tá, eu vou colocar o nome da minha escola, vou ver se funciona aqui. Escolha o local.
Residencial, condomínio, edifício, nossa. Condomínio, edifício, não. Vocês estão conseguindo, pessoal? Estão conseguindo fazer aí? Estou apanhando aqui um pouquinho com. Aqui não está abrindo nada. Não está abrindo nada? Está meio lento, né? Deixa eu excluir esse rascunho aqui que eu. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar tudo aqui. Deixa eu abrir de novo. Fica meio lento, né? Demora um pouco. Talvez é porque talvez tenha muita gente usando, não sei. Nossa, cara. Demora, hein? Tentando abrir aqui, mas o bichinho não vai. Vou voltar aqui no roteiro. Vou fechar ele. Vou abrir de novo. Porque ali não andou. O bicho não andou. Ó, apareceu o mapa. Vamos ver aqui. Adicionar publicação. Aí não abre para adicionar, cara. Ah, agora abriu. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu Cedeja. É que tá bem lento mesmo, né? Engraçado. Até o nome ele busca assim as primeiras letras do nome e não busca o nome inteiro. Tá difícil. Alguém conseguiu aí? Conseguiu, Miguel? Conseguiu, Elano? João Paulo, Cláudio? Eu encontrei o colégio, Ah, mas daí quando eu estou tentando digitar ali, ele apareceu embaixo, o endereço, é bem travado, né? Mas estou tentando aí. tá travado, cara. Não sei o que houve aqui, tá meio. O meu ainda não aparece nem para digitar ali ainda. Nossa, Está travando bastante. tá travando, né? Gente, nós vamos, infelizmente, vamos pular, porque essa dinâmica ela é bacana. Que a gente fez com os tutores, né, os professores, os formadores, mas não está funcionando agora nesse momento, está bem lento. Estou tentando apagar ali o Cebeja para ver se aparece só o Poti Lazaroto, mas está bem lento. Que pena, que é bem interessante isso, mas vai fazer o quê, né? Ele está muito, nossa, está mais lento do que a conexão que eu estou tendo aqui com a internet para fazer essa dinâmica. Está bem complicado. Talvez tenha bastante gente fazendo junto, não sei. Enfim, é um Padlet assim, bem bacana, mas só que ele está bem lento. Bom, pessoal, vamos fechar isso aqui, vamos voltar para o nosso roteiro, né? Vamos dizer assim, olha, fizemos. Não foi assim uma Brastemp, muito pelo contrário, mas não rolou. Infelizmente não rolou. Até agora está tentando carregar lá e não aparece. Tá? Então vamos continuar aqui no nosso roteiro mesmo, né? E depois a gente faz aí numa outra dinâmica, a gente faz o registro, né, disso que vocês imaginaram de colocar no Padlet, tá bom? Vamos em frente. Então, tem o material de apoio, já rolou, já mostrei para vocês, mas o Padlet estava inviável,
né, inviável. Nossa experiência. No encontro com o outro, os saberes são transmitidos e construídos de inúmeras formas, queridos. Cada indivíduo é, em si, uma fonte inesgotável de conhecimento. Cursistas, queremos muito ouvir suas contribuições. Elas farão a diferença nas nossas ações futuras. Planejar para transformar. O planejamento é a bússola que orienta a nossa prática. Considerando a intencionalidade de cada ação pedagógica, o aprimoramento contínuo do planejamento potencializa a recomposição das aprendizagens dos nossos alunos. Desafio extra, está lembrado disso aí? Lembra o que é isso? Essa é a nossa página, né? A nossa página com aquela página de vídeos, né? Com a barra de vídeos para a pessoa escolher, né? Na nossa página lá, o nosso projeto, né? Adicione o efeito hover na fila de vídeos. Então, olha só, você tem lá o link categoria vídeos, IMG, né? Opacity 0.5 e categorias IMG vídeos, IMG hover, Opacity 1.0. Onde é que a gente vai trabalhar isso? No CSS, né? Estilizar todos os elementos IMG dentro da tag com a classe categoria vídeos. E aplica a estilização apenas quando o mouse passa por cima do elemento. Então, vamos abrir aqui rapidinho o nosso... Vou fazer daqui, depois os colegas podem fazer aí no seu projeto, né? Eu vou abrir aqui o nosso projeto do GitHub. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu abrir aqui. Opa. Ele faz sempre isso, ele manda um código para a gente poder acessar. Ele não acessa direto. Ele tem essa coisa da segurança, o GitHub, ó. Aí ele manda um código para a gente verificar o aparelho que a gente está usando. Deixa eu colocar lá. Tá. Então, deixa eu entrar na nossa turma e ir lá no nosso projeto. Vamos ver se isso funciona. Colocar um hover lá na nossa página de vídeos. Vamos ver se vai dar certo isso. Mas, de todo modo, está um pouquinho lento mesmo. Tá? Agora, para entrar mesmo no VS Code, já está um pouquinho lento também. Está começando a abrir aqui, acessar. Vai pedir para confirmar meu nome. Aquela coisa, né? Só. E como é um componente curricular tecnológico, né? Depende única e exclusivamente de tecnologia, acesso à internet, né? Tanto que hoje, até por curiosidade, colegas, eu estou levando a nossa reunião aqui da escola. Essas reuniões da tarde, normalmente eu faço de casa. Só que como a minha internet em casa não estava entrando desde hoje de manhã, eu vim aqui para a escola. Eu falei, não, eu vou para a escola que pelo menos tem a internet da escola, né? Só que chega aqui, a internet também está bem lenta mesmo. Puxa vida. Está demorando bastante aqui. Deixa eu dar uma recarregada, ver se a coisa anda melhor. Só um pouquinho, pessoal. A gente vai chegar lá. Mas ainda não abriu. Enquanto ele abre aqui, vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro. Então, vejam lá, ó, opacidade. Opacidade 1 quer dizer que ele é transparente. E opacidade 0, ele é totalmente escuro. Então, por isso que está naquele valor ali, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Tá? Vamos ver se já abriu aqui.
que agora vai. Beleza. Então, está aqui o nosso projeto. Mas não tá ainda com aquelas atualizações. Espera aí. Deixa eu ir para o repositório de novo. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui um repositório. Uma coisa adiantada. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tá difícil, mas a gente chega lá, viu? Deixa eu abrir aqui. Já vamos chegar lá. Tá indo. Tá, esse aqui tá legal. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Instalado 0. Deixa eu instalar aqui uma Web Viewer. Open. Web View Web Extension. Instalar. Ok. Está instalando. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Vamos chegar lá. Tá. Então, eu estou aqui deixa eu ver no meu Web Viewer como é que a gente está nessa nossa página aqui. Se já está tudo... Ué. Não atualizou. Gente. Então, não tinha atualizado. Enfim. Deixa eu pegar um outro que já tem atualizado. Só um pouquinho. Esse aqui também não atualizou. Porque eu tenho que pegar um que já tenha com todas as coisas já feitas e atualizadas. Só um minutinho. Vou chegar lá. Parece que quando fecha, ele não salva as atualizações que a gente faz. Isso é uma beleza. Facilita bastante o trabalho, né? Vamos ver aqui. Esse... não, esse aqui já está legal. Esse aqui já está legal. Beleza, jóia. Então, nesse, gente, vamos dar uma olhada aqui no Style, CSS. Então, o que ele está pedindo para nós ali no roteiro? Ele está pedindo para a gente fazer um categoria vídeos, colocar o categoria vídeos, IMG, né? Deixa eu voltar aqui. Com opacidade. E o efeito hover, né? Deixa eu pegar aqui. Opa. Vamos fazer a cópia aqui, vamos colocar lá. Vamos ver se é isso. Index. Tá aqui. Style CSS. Então, a gente vem aqui no final. Vamos dar um Enter, né? Fazer um Ctrl V. Vamos ver se dá certo. Vamos salvar, né? Opacidade e hover.
Vamos salvar. Bom, no início deu certo. Vamos ver agora. Quando eu fiz, deu certo. Vamos ver agora, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui no WebViewer é para atualizar instantaneamente, né? Aí não abre o WebViewer, não, beleza? Bom, pessoal, não sei o que está acontecendo, não sei o que acontece, né? Mas ele não está atualizando aqui agora no momento. Eu já fiz aqui no Style CSS e já salvei, né, a introdução do categoria vídeos, opacidade e o hover, né? Só que ele aqui no index, ele não mostra o WebViewer. Deixa eu ver se ele está instalado, porque é para estar instalado, né? Deixa eu desinstalar e instalar novamente. Vamos ver se é isso. Agora está demorando. Oi, Elana. Hoje, durante minha aula, não funcionou o OpenWeb também. Pois é. Às vezes, pode ser que esteja passando por uma atualização o VS Code e possa estar atrapalhando, né? De fato, ó, não está apresentando, não está mostrando para nós. Vamos lá a última esperança para a gente ver ainda hoje é lá no repositório, né? E no repositório, uma vez no repositório, tentar visualizar na página que a gente fez na internet, no endereço da internet. Vamos ver se já atualizou. Nossa, mas demora para abrir demais. Bom, tá aqui. Ó. Tá aí, ó. Quando você passa com o botão do mouse em cima, ele dá uma destacada, né, no thumbnail do vídeo. Então, de fato, está funcionando ali aquelas últimas alterações que eu coloquei ali do hover e o opacity, tá? Então, tá instalado aí, pessoal. Ficou perfeito, ficou bacana. Tá bom? Deixa eu passar de novo o link para vocês dessa alteração que eu fiz aqui nesse repositório. Não tem problema, é só vocês pegarem e fazerem uma cópia no repositório de vocês. Vou deixar aqui o link, o .dev dele, né? É só você abrir e pegar os códigos e copiar lá do CSS, tá? Essas alterações são feitas no CSS, pessoal. Tá bom? Então, tá ali, ó, no final, tá vendo? Ó? Ponto categoria vídeos, IMG, ponto categoria vídeos, IMG hover, né? Opacidade meio e depois opacidade 1.0. Não sei por que ele não está mostrando isso no WebViewer. Já desinstalei, instalei de novo, mas não aparece. Paciência, né? Conforme todas as estratégias de recomposição de aprendizagem, a gente vai por um meio ou vai por outro. Não tem problema nenhum. E tudo, gente, é aprendizado. Isso eu falo sempre porque quando a gente se preocupa muito que a coisa tem que dar certo e tal, muitas vezes ela vai por um outro caminho, não vai naquele jeito que a gente imaginava, né? Então você precisa fazer um replanejamento, uma retomada, uma guinada na tua rota para que a coisa dê certo. Beleza? Vamos voltar então para o nosso roteiro, pessoal. Vimos o último desafio aí, né? E agora vamos continuar aqui, ó. Fizemos então o hover e opacidade. Compartilhamento, né? Chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo dessa jornada.
apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar este espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega. Mas aqui na nossa planilha, da nossa turma, né, professor Cleiton e professor Elano, aliás, professor Cleiton, o professor Cleiton e o professor Elano, de fato, eles optaram pela próxima reunião. Estou certo, rapazes? Próxima reunião, né? O professor Cleiton, que inclusive não está aqui agora nesse momento, o professor Elano, então, na reunião 10. Peço para que a professora Cláudia, então, a professora Cláudia, o professor João Paulo e o professor Miguel, pelo jeito, também vão deixar para a última reunião. Isso não tem problema nenhum, tá, gente? Tranquilo. É que hoje a gente tinha essa previsão de deixar um espaço para aqueles colegas que quisessem fazer sua apresentação na reunião de hoje, já poderiam fazer. Mas então a gente deixa para a próxima reunião, não tem problema nenhum. Só lembrando algumas coisas importantes com relação à apresentação, pessoal. Cada colega vai ter 5 minutos para a sua apresentação e vão utilizar aqueles 2 últimos slides lá do modelo de relato de implementação, que são aqueles slides síntese, tá? Que é justamente por isso que eles são importantes para você preencher os slides síntese, que é justamente a síntese do todo o seu trabalho, do relato de implementação. Beleza? Não esqueçam disso, então, para a próxima semana, para a gente fazer a apresentação, para a gente começar a apresentação de vocês, né? Começar e terminar, né? Semana que vem é a última, né, pessoal? Então, vamos em frente aqui. Cursista, você terá 5 minutos para realizar a apresentação. Respeite a ordem e o tempo destinado à sua apresentação. Apresente aos seus colegas de formação o material que você elaborou no Google Apresentações, o modelo que está lá, né? Respeite o momento de apresentação de seus colegas, procurando não fazer intervenções. Utilize isso aí já é para nós, turma, né? Utilize o chat para dúvidas e elogios. Realize o feedback para um colega pelo documento compartilhado, feedback entre pares. E lembre-se, cada relato é único. Participe ativamente da reunião nos momentos solicitados. Gente, a gente vai ter aqui um documento, tá? Que é bem tranquilo, deixa eu abrir aqui para vocês, que é, na verdade, um roteiro para você dar um feedback para o seu colega, tá? Então, aí você tem lá nome do colega, nome de quem escreve o feedback, data, tema da implementação, aspectos positivos observados na implementação, conexão com a formação continuada, sugestões para aprofundamento ou melhoria, inspirações que levei da sua prática. Não é necessário responder tudo ao pé da letra ou todas as questões. Isso aqui é apenas uma orientação para que você faça, então, o feedback para o seu colega. Assim, gente, aqui na nossa planilha, você tem, o nome, por exemplo, do professor Cleiton está aqui. Se ele puder, por gentileza, colocar aqui o link do seu relato de implementação aqui, professor Elano da mesma forma, e o cursista que vai fazer o feedback do professor Cleiton, a pessoa pode escolher de forma aleatória, tá? Pode ser qualquer um do grupo, tá? Pode ser, por exemplo, o professor João Paulo pode fazer o feedback do Cleiton, o professor Elano pode fazer o feedback do Cleiton, o professor Miguel pode fazer um feedback para o professor Elano e assim por diante, tá, pessoal? E esse documento que eu acabei de mostrar para vocês, esse documento vai estar à disposição no dia da nossa reunião para que sirva de orientação para você fazer o seu feedback, tá bom, pessoal? Bem tranquilo e lembrando também de novo, gente, 5 minutos, tá? 5 minutos de apresentação. Nós temos outras atividades também nessa próxima reunião que vão exigir a nossa atenção, nosso empenho, tá? Então, vamos aí tentar fazer sempre no tempo. Já passamos por isso aqui. Queremos te ouvir para que possamos continuar na nossa jornada com o mesmo entusiasmo, aprendizado desse encontro. Use
o formulário para registrar suas impressões. Deixa eu copiar aqui. Então, deixa eu colocar aqui no nosso chat. Pronto. Podem ir preenchendo com calma, com tranquilidade, tá, pessoal? Se é a nossa turma TA. Beleza. É a nossa turma TA. Joia. É isso. 13 e 20. 12 e 10, 12 e 10, teste 3. Podem ir fazendo com calma, tempo. Ai, Cláudio. Você quer o link de novo, Cláudio? Já passo para você. Coloquei aí no chat, Cláudia, de novo. Tá? Quando vocês clicarem, vocês vão ver isso aqui. Ó. Opa. Essa é a capa do nosso formulário, né? De toda a reunião, pessoal. Enquanto vocês estão preenchendo, a gente vai dar uma passada aqui pelo nosso relato e retomar algumas orientações para que vocês façam esse relato a contento, pessoal, tá? Orientações para o relato de implementação. Só algumas lembranças. Desculpem. O relato de implementação é uma produção individual, gente, que descreve a realização de uma prática pedagógica inédita com os estudantes de uma escola da rede pública de ensino, utilizando as estratégias abordadas durante os encontros do grupo de estudos. Você pode editar esse documento apagando as orientações e inserindo seu relato, conforme sugerido nos slides. Gente, quando for entregar, então, o relato de implementação, quando for postar lá na atividade, por favor, retirem os primeiros slides, esses slides de orientação, tá? E essa questão de prática pedagógica inédita, isso aí é muito discutível, né? Quando fala inédita, quer dizer que foi uma tomada ou uma retomada com a sua turma, foi um trabalho que você fez pela primeira vez com a sua turma, não uma coisa que seja totalmente inédita na educação mundial, não. É uma coisa que foi inédita para aquela turma com a qual você trabalhou. Você pode editar esse documento, apagando as orientações, já falei sobre isso. E essa atividade, ela deve ser entregue seguindo o modelo do Google Apresentações disposto na sua sala do Classroom. Dentro desse documento, você poderá incluir outros elementos como vídeos, áudios, fotos e slides. Você sabe que o Google Apresentações, gente, ele aceita, né? Vídeos, slides, áudios, né? Fotos, de uma forma geral. Mas é sempre importante você obedecer ali o formato, né, das imagens que ele apresenta. Pode ser que você tenha já realizado algumas imagens aí com o seu material e possivelmente possa ter um conflito de tipo de arquivo de imagem. Então, sempre olhe lá, sempre veja quais são os tipos de arquivos aceitos pelo Google Apresentações. Fred,
eu quero fazer no PowerPoint, eu quero fazer o Google Apresentações e salvar em PDF. Posso? Sim, com certeza, sem problema nenhum, contanto que obedeça o formato lá do arquivo do Google Apresentações disposto na sala do Google Classroom da gente, tá, pessoal? No mais, você pode sim utilizar um outro tipo de arquivo para apresentar o seu trabalho. A rubrica de avaliação é muito importante, vale 60 pontos da sua nota, o relato de implementação. As dimensões são estrutura e organização, aprimoramento da prática, descrição e evidências, resultados, apresentação e síntese do relato e entrega do certificado. Cada uma dessas dimensões tem uma pontuação específica. Antes, cada uma valia 10 pontos, mas como vocês podem ver aí, algumas valem 5, outras valem 10 e algumas valem 15 pontos, como, por exemplo, descrições e evidências. Essa vale 15 pontos, gente. Requer um cuidado muito grande nessa dimensão. Assim como apresentação e síntese do relato, que vale 15 pontos também. E a entrega desse certificado, os resultados valem 10 e o aprimoramento da prática e estrutura e organização valem 5 pontos, tá? Você tem ali como que pode ser dividida essa sua nota. Atendeu integralmente os objetivos, atendeu parcialmente, atendeu de forma insuficiente ou não atendeu os objetivos, tá? Então, sempre fique atento à rubrica de avaliação e essas dimensões. A formatação, né, que exige um formato entre 10 e 15, né, de letra, tá? O espaçamento entre linhas, que é 1.15, e verifique se as imagens inseridas estão nítidas. Organize as caixas de textos e imagens para que não fiquem sobrepostas. Verifique se os links de documentos, vídeos, fotos, entre outros, utilizados em seu relato, estão compartilhados em acesso geral. CED com acesso geral, CED e leitor, tá, pessoal? É muito importante essa questão das imagens sobrepostas, porque já recebi alguns trabalhos e algumas jornadas anteriores em que os colegas professores até não acreditavam, meu Deus, mas eu entreguei tudo certinho. Muitas vezes, com a queda e volta de internet, ou com a abertura e fechamento do arquivo, muitas vezes pode acontecer de se sobrepor uma imagem à outra. Às vezes houve um mau dimensionamento da imagem e ela fica sobre outras imagens ou até mesmo sobre o texto que você escreveu no seu relato. Então, fique de olho nisso para que ele fique o mais nítido possível, tá? Assista o tutorial, esse aí não é necessário, é bem importante que você veja isso depois. O relato de implementação começa aqui, né? Você tem que aí colocar o seu nome, é um preenchimento aí dos seus dados, né? Nome do cursista, telefone é opcional, nome do formador, que é este locutor que vos fala, o nome da escola, né? O município, o núcleo regional a qual a sua escola está pertencente e o ano série com o qual você trabalhou, né? E aí, gente, os próximos slides, todos eles vêm, cada um deles vem com uma explicação bem específica de cada coisa que está sendo solicitada. Por exemplo, os objetivos de aprendizagem, as estratégias e abordagens metodológicas de ensino-aprendizagem, e aí ao lado você vê que o próprio modelo, ele dá algumas explicações para você, algumas orientações para você preencher adequadamente. Tá? Então é bem legal esse roteiro aí, é bem bacana, porque ele já vem com várias orientações. Aqui a descrição, né, do seu projeto, aquilo que você resolveu fazer, realizar com sua turma. Aí a parte já começam as evidências, né, que são as fotos, as imagens que você selecionou aí e elaborou durante a sua implementação. Os depoimentos, tá? Isso aí é opcional, tá bom? Apresente depoimentos dos estudantes em vídeo, áudio e texto realizados a respeito da prática realizada. Isso é opcional, já está escrito aqui, né, pessoal? Ó, opcional, tá vendo?
E os resultados alcançados, esse não é opcional, e é importante que você descreva o que foi importante nessa sua implementação. Lembrando sempre, pessoal, a nós não importa somente aquele resultado maravilhoso, aquela coisa que tenha sido assim perfeita, que foi o trabalho da sua vida, sensacional, importantíssimo, direto e maravilhoso. Não, a nós importa a sua experiência, o que foi assim marcante para você durante todo esse processo, tá? Mesmo que tenha sido um desafio que você não conseguiu superar. Tá? Isso é muito importante para o aprendizado. O aprendizado não se dá de forma linear, somente sucesso, sucesso, sucesso. Nós temos também alguns momentos em que a gente tropeça e que a gente precisa retomar o roteiro, o caminho, né? Precisa fazer retomadas, revisar aquilo que a gente fez para fazer de forma diferente, para tentar aí sim ter o sucesso. E é isso que é importante no relato de vocês. Os resultados que você alcançou de verdade. Foi bom, não foi? Olha, principalmente tendo em vista esse assunto que nós abordamos hoje aí, né? A retomada dos estudos, como que foi isso para você, como que foi todo esse processo dentro do seu projeto de ensino-aprendizado no Formadores, como que isso bateu. Então, é importante que a gente tenha aqui, nesse local, de forma fidedigna, o que foi de experiência para você. É aqui que a parte, para mim, que eu considero, tá, do relato de implementação, a parte mais importante. Né? O que funcionou para você e o que não funcionou. Né? Depois, o feedback de observação. Aí pode ser, aí encaminha o documento de orientação para feedback do cursista para o seu observador. O observador pode ser uma pessoa da equipe pedagógica, pode ser alguém da direção ou um colega professor que tenha visto o seu trabalho e aí ele pode fazer aqui um feedback para você, tá? Da sua escola. Uma reflexão final, né? Aquilo que você acha que é importante deixar registrado depois de todo esse processo, todo esse trabalho, esse período bacana que nós passamos aqui juntos e tendo em vista o resultado do seu trabalho, daquilo que você fez. E aqui, por fim, o mais importante, uma das coisas mais importantes do nosso relato, que é o certificado do curso, que é solicitado, né? O link do seu certificado da formação docente referente ao conteúdo da unidade do estudante, né? Deixa eu entrar aqui. Eu acho que ele vai me levar direto lá no curso, esse link. Página da web, está aqui, ó. É esse o certificado que vocês precisam entregar. Página da web, criando o catálogo de vídeos HTML e CSS, tá? E aí depois você coloca o link. Por exemplo, qual é o meu link aqui? O meu link, qual é o link que eu devo colocar aqui? Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu apresentar outra coisa. O ecrã inteiro, aqui, compartilhar. Então, veja que eu estou mostrando para vocês agora a página. Opa! Ué? Ô, louco. Que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, gente? Ah, tá aqui. Beleza. Então, veja que eu estou mostrando para vocês aqui agora a página inteira do curso, tá? Então, o que eu quero aqui dessa página, que vocês peguem dessa página? Eu quero que vocês peguem dessa página justamente da barra, o link é o que está na barra, lá em cima, na barra de navegação. É aquele link ali, dentro, claro, do certificado, né? Você abre o certificado e tem na barra de pesquisa ali em cima, é aquele endereço. Quando você abre o certificado, é aquilo que você vai dar um Ctrl+C e vai dar um Ctrl+V aqui. Lá embaixo, ó, link, insira aqui o link do certificado disponível. Vamos fazer de conta que o meu link seja esse aqui, Ctrl+C. Eu vou lá no meu... Vou aqui, ó, no meu modelo. Opa, espera aí. Eu venho aqui...
Acho que eu fiz caquinha. Aqui. Eu vou aqui, ó. Dou Ctrl V. Né? Volto ali na minha apresentação. Desculpem, gente. Estou aqui no meu... Tá? Coloquei o link lá embaixo. Aí eu só botar o print do meu certificado aqui. Pronto, está resolvido. Feito. Tá bom, pessoal? É isso. Tá? Basicamente, é isso que vocês vão fazer para a entrega do seu relato de implementação. Tá? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não, né? Bem tranquilo, né? Então, boas práticas, né? Formador, mais uma jornada de formação está chegando ao fim, estamos ansiosos para conhecer suas boas práticas envolvidas no decorrer dessa jornada. Antes de vocês enviá-las, é importante alguns combinados. O envio das boas práticas não é obrigatório, envie no máximo 3 boas práticas. Bom, isso aqui é para mim, mas eu já deixo para vocês, tá, um convite, tá bom? Se vocês quiserem, passe para mim, né? Olha, Fred, gostaria de apresentar lá apresentar para o grupo de estudos, formadores em ação, a minha prática, né, que eu achei legal, achei bacana, e eu gostaria de mandar, então, para ser apreciada, né, quem sabe lá no encontro de formadores que acontece todo mês de setembro, normalmente em Foz do Iguaçu, mas a gente ainda não tem a ideia de qual dia, quais dias vão ser, né, e se de fato será em Foz do Iguaçu, mas vai ter um momento de apresentação dos projetos lá, de boas práticas, e aí, se você quiser, estiver interessado, é só mandar para mim, que eu encaminho para a coordenação, então, do teu projeto. Beleza? Gente querida, no mais, Zé Fini, muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Já tirei aqui, já fiz um print da gente, e quero desejar a todos aí uma boa semana, boa continuidade, né, da semana, que dê tudo certo, que Deus abençoe, e até a semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Até mais, queridos. Até mais.